Olá, pessoal, é a Lisiane aqui falando, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito por que é tão difícil a pessoa sair do local que ela está, né, de modificar a realidade, modificar tudo que está acontecendo ao seu redor. Você percebe que às vezes existem pessoas que estão no sofrimento, pode ser alguém da sua família mesmo, pode ser até que seja você, situações do seu dia a dia que trazem sofrimentos para você ou para alguém e é tão difícil essa pessoa se mover. Ela passa aí anos e anos e anos na mesma situação, falando as mesmas coisas. Você pode perceber que é tão normal aquilo, né? Às vezes você que tá de fora, se é alguma amiga sua, se é algum amigo seu, você olha e fala assim, nossa, mas eu tô percebendo que essa pessoa tá sofrendo, mas será que ela não tá enxergando? Não, realmente ela não tá enxergando, tá? Isso aconteceu comigo também. Eu gosto de trazer um pouco sobre a minha vida para vocês, porque são exemplos assim que eu posso dar para vocês de situações que eu vivi, que são particulares minhas, né? Mas eu gosto de trazer para você porque pode ser que você se identifique aí também e pensar que não é só você, né? Eu tinha comentado em algum um áudio anterior, né, no nosso primeiro áudio, falando a respeito ali de problemas de relacionamento que eu tinha, e eu pensava que eram as pessoas que estavam se relacionando comigo, né? Porém, o que eu entendi depois, quando eu comecei a buscar, a me conhecer, né, buscar o autoconhecimento, é que existia ali programações, existiam ali informações que foram colocadas, né, na minha vida, aonde eu morava, pela escola, enfim, em todo aquele local que eu fui criada, existia informações ali que me fazia ser quem eu era, né? Ter problemas de relacionamento, agir daquela maneira. E é engraçado eu até falar isso com vocês, porque essa semana eu tive um atendimento e eu até comentei com a minha cliente, né? Falei assim, às vezes nós temos comportamentos e a gente não percebe que lá quando a gente é criança, dependendo da situação que está acontecendo, você cria mecanismos de defesa e aí você usa isso na sua fase adulta. E aí, só que essa habilidade que você cria de mecanismo de defesa, ela faz com que muitas situações aconteçam na sua vida que você não quer. Por quê? Porque aquela criança lá, ela desenvolveu esse mecanismo de defesa. Mas não tem problema que eu vou explicar para você tudo aqui. Hoje nós vamos ler mais um pedaço do livro, que é o livro Propósito, né? A Coragem de Ser Quem Somos. E vai se encaixar direitinho em tudo que eu tô falando para vocês. Essas pessoas que elas têm determinados comportamentos, elas estão já no ciclo, no ciclo, né? Vicioso. Porém, são habilidades que elas criaram a partir de alguma traumatização, a partir de alguma situação que aconteceu. Porém, na vida adulta ela não consegue sair porque ela não percebe, tá? Então vamos lá. O tema hoje é influências externas. Vimos que existe um propósito interno, um propósito de alma, né? Um programa que nasce com a pessoa. Mas também existe um propósito, que é externo. Um programa que é formado no decorrer da vida, juntamente com o desenvolvimento do ego e através do contato com a sociedade. Esse programa é elaborado com base em influências externas e é o que chamaria aqui de programa do ego. Dependendo das condições sociais, do nível de conhecimento do desenvolvimento espiritual da família, a criança poderá apresentar determinadas lições, desenvolver determinadas habilidades e consolidar valores e virtudes na alma. Ao mesmo tempo, ela poderá sofrer traumas e criar imagens, cenários psicológicos fixos ou congelados e crenças limitantes que farão parte desse programa. Deixa eu dar uma pausa aqui, tá? Agora é a Lisiane aqui falando. Olha só, essa parte aqui que ele está falando a respeito de cenários fixos e congelados, o que acontece aqui nessa situação? Quando
lá na sua infância existiu ou você passou, né, por alguma traumatização tão forte, tão potente, que aquele momento ali, aquele trauma, aquela criança, ela não conseguiu expressar aquilo que está sentindo, né? Ela não conseguiu colocar para fora o que ela estava sentindo. Eu não sei se foi o que ela pode ter assistido, né? Visto aí os pais brigando, ou pode ter passado por um abuso, pode ter sido repreendida, né? Então, o que que acontece? Dependendo da situação, como essa criança recebeu essa carga muito grande de estresse, houve ali um congelamento de mente mesmo daquela cena. E quando chega na vida adulta, essa criança não vai lembrar. Por isso que às vezes você conversa com alguém e você chega para a pessoa e fala assim, vamos lembrar de alguma coisa da sua infância, né? Até mesmo nos atendimentos. Vamos conversar alguma coisa a respeito da sua infância pra gente poder conversar, pra gente poder resolver, né? E a pessoa fala assim, eu não lembro de nada do que aconteceu na minha infância. E isso é real. Por quê? Porque ali o corpinho daquela criança e a mente daquela criança bloqueou totalmente ali aquele fato que aconteceu. Eu assisti um seriado um pouco tempo atrás e a pessoa estava tendo problemas na vida adulta e ela realmente ela precisava de lembrar de um fato para poder ressignificar aquele fato lá na infância dela, mas ela não lembrava. Por quê? Porque o corpinho dela fez isso. Ela trouxe esse mecanismo de defesa, né? Esse mecanismo de defesa para que ela não sofra. Por quê? Porque aquela traumatização ali, aquela situação foi muito forte para ela, tá? Voltando aqui ao livro. O propósito do ego, ou propósito externo, é como a casca de uma fruta. É uma camada superficial que encobre o verdadeiro programa da alma. A casca, no entanto, também tem uma função. Ela serve como uma proteção para que o ego possa se desenvolver e construir o que for necessário para a sua experiência. Mas chega um momento em que a camada externa precisa ser retirada para que o verdadeiro propósito possa se manifestar plenamente. Da mesma forma que precisamos retirar a casca da fruta para saboreá-la. Esse programa externo precisa ser removido para que o programa interno se revele. Dando uma pausa aqui, agora a Lisiane aqui falando. É muito maravilhoso isso, porque quando você vive em função do que as pessoas querem para você, quando você vive em função do que a sociedade quer, a igreja quer, a escola quer, você cria realmente uma casca porque você não é aquilo, você está fazendo tudo aquilo que as pessoas querem. Você está fazendo as coisas que outras pessoas querem, você não está sendo você. Por isso que precisa tirar essa casca. Sabe aquela vontade que você tem de comer alguma coisa? Eu não vou comer porque eu vou engordar. Se eu engordar, as pessoas vão me chamar de gorda. Ou eu não vou rir um pouco mais alto, o que as pessoas vão pensar de mim? Que eu não tenho educação. Então, como a sociedade, a sua família, o meio ali em que você foi criado, colocou tantas nãos para você, tantas coisas limitando você de ser quem você é, de você realmente se expressar e você ser quem você é, hoje na fase adulta você cria várias situações para você. E aí você cria essa casca e você não consegue ser feliz. Aí você vai buscar a felicidade em várias coisas. E você vai perceber que, nossa, mas eu não tô conseguindo ser feliz. Por quê? Porque você tá baseado a sua vida em volta de pessoas que estão o tempo inteiro dirigindo o que você precisa fazer. O tempo inteiro ela tá falando pra você, faz isso, tá errado. Olha, não faz isso. Aí vai dar palpite no seu casamento, né? Não, você não pode fazer assim. Não, você não pode fazer assado. Isso aí tá errado. Mas por quê? Porque é a visão daquelas pessoas, tá? Voltando aqui. O ser humano chega a este plano livre, amando e confiando. Ao nascer, a criança ainda tem uma lembrança de quem ela é e do que veio fazer aqui. Mas, com o passar do tempo, através do contato com o mundo, ela vai cedendo às influências externas, adquirindo crenças e reprimindo a sua expressão natural.
Como sabemos, a função da personalidade acontece nos primeiros 7 anos de vida. Algumas aquisições ocorrem depois, nos próximos 7 anos, mas a função é feita nos 7 primeiros anos. E as crenças instaladas nesse período irão permear toda a vida. Então, logo cedo a criança começa a se sentir carente e insegura. Ela começa a sentir ciúmes, raiva, inveja. E isso não acontece por acaso. Ela aprende isso com aqueles que estão ao seu redor. Prioritariamente com os pais, mas também com os educadores e os demais familiares próximos. Essas pessoas participam do processo de desenvolvimento de personalidade dessa alma. E é por isso que acabam transferindo para a criança as suas misérias e carências. Com isso, é estabelecido um círculo vicioso no qual ignorância procria ignorância. Deixa eu fazer uma pausa aqui também. É a Lisiane agora falando. Olha que interessante. Quando você começa a perceber qual é a área da sua vida, a área do seu casamento, a sua área, né? Que você tá com dificuldade, para pensar, diante dessas informações desse áudio aqui, que aquilo que limita você está baseado numa informação que você recebeu da sua família. Uma informação baseada nas experiências da sua família. Porque quando você nasceu, você não sabia o que era raiva, você não sabia o que era inveja, você não sentia medo. O único medo que um ser humano cresce é medo de cair, medo de barulho, só. Agora, medo que eu não vou conseguir dar conta aí do meu trabalho, medo de não ser aceita, né? Medo de rejeição, tudo isso daí, essa criança ela vai aprender no meio aonde ela foi criada, tá? Então, nós precisamos observar que se essas informações que hoje estão paralisando você, você já está entendendo de onde vem essas informações, então tá fácil de resolver. É só fazer o quê? Modificar aquilo que você pensa a teu respeito. Pronto. Entende? Vamos continuando aqui. Quando a criança começa a frequentar a escola e inicia uma vida social, ela recebe novos inputs, além que chegam através dos pais e familiares. Os inputs são informações, tá? Sobre aquilo que supostamente é certo ou errado, sobre aquilo que ela deveria ser e fazer na vida, ou o que em geral não é o que ela gostaria de fazer. Novos limites e regras são impostos. Novas ideias, preconceito, opinião, crença são transmitidas. É verdade que para o seu próprio bem, o jovem precisa ter regras, limites, né? Mas ninguém ensina que determinadas regras precisarão ser abandonadas, pois elas devem estar a serviço do desenvolvimento da criança e não ao contrário. Deixa eu dar uma pausinha aqui também. Agora é a Lisiane falando aqui. Olha que interessante. Os nossos pais, eles não percebem que quando eles estão dando regras para nós, eles não estão dando regras sem nos influenciar de uma maneira que nós passamos a agir como eles. Porém, o certo seria os nossos pais, né, a sociedade ou a escola, educar aquela criança com consciência, sem falar assim, olha, eu vou dar um exemplo para ficar bem mais fácil. Um pai, ele vai educar o filho para torcer pelo mesmo time que ele torce. Então, ele não escolheu o time dele. Ele não escolheu, eu vou torcer, vamos supor, para um determinado time, porque eu observei e eu fiz a minha escolha. Não, ele não faz isso. É imposto para ele desde pequeno ali. Assim que a mulher tá grávida, alguns pais já compram a camisa do time. Entende? Olha só como é que é interessante isso. Vamos supor a questão de profissões também.
questão de gosto musical. Aquela criança, ela desde pequena ela vai ouvindo e os pais eles não mostram para as crianças outras opções. É difícil você encontrar um pai que faz isso. Porém, eles estão educando essas crianças para serem como eles. E aí, nesse educar para ser como eles passam também as dores, aquilo que ele fez que não deu certo, ele começa a projetar nesse filho. E aí, por que eu tô falando muito sobre filho? Porque eu estou falando a respeito de você. Porque pode ser que hoje, dentro do teu casamento, você esteja passando muitas situações que você tá trazendo lá da sua, né? Tá trazendo lá da sua família, dos seus pais. São situações que eles falavam errado, são situações que é isso, só que hoje você percebe não faz sentido. Mas o peso, né, de quem falou ecoa dentro da sua mente e você não consegue mudar, você não consegue se libertar disso. Mas aquilo que eles falaram pra você foi baseado nas experiências deles. É como a gente fala, eu costumo sempre falar isso, né? Você vai comprar um carro e aí a pessoa fala, eu não compro um carro desse daí não, porque dá muito problema. Aí fala, mas meu Deus, eu acabei de comprar o carro agora e você já tá falando de problema, que eu vou ter que vender o carro. Entende? Por quê? Porque a pessoa tá falando baseada nas experiências que ele teve. Voltando aqui pra gente terminar. Todo ser humano traz consigo uma visão em prol do desenvolvimento sustentável do planeta. Ele traz uma sabedoria, um poder, mas, normalmente, devido às influências externas, sua visão vai sendo esquecida e seu poder vai sendo contido. E na medida em que seu poder é contido, isso se volta contra ele. Forças contrárias ao seu propósito são criadas. O programa de alma impele a pessoa a se mover numa direção, mas a mente, condicionada por fatores externos, faz com que ela siga outra. Essa contradição gera sofrimento. Então, agora é a Lisiane falando. Você não fazer aquilo que você tem desejo, você tem vontade, causa sofrimento para você, tá? E como eu falei no áudio anterior, quando você precisa manipular, quando você precisa forçar as pessoas a fazerem aquilo para você, porque você aprendeu assim, causa sofrimento também. Então, você precisa buscar se entender e perceber quais são os conceitos, tudo que você faz hoje que está te trazendo um sofrimento, ou por que aquele sofrimento está ali. Começa a observar dentro do seu casamento, começa a parar para observar, fazer uma autoanálise sua. Ó, isso daqui tá me trazendo sofrimento, mas por que isso tá me trazendo sofrimento? Existe ali um início. O sofrimento não é assim, acordei sofrendo. Não. São várias situações que elas vão vindo, é como se fosse um copo na goteira. Uma gotinha vai, outra gotinha, até que aquele copo se transborda. A situação que você está passando hoje, que está te trazendo sofrimento, ela não foi agora que aconteceu esse sofrimento. São séries de acontecimentos, de fatos em que você percebeu que não estava legal, mas você fingiu. Eu costumo dizer que a pessoa ela finge que tá tudo bem, mas ela sabe que não tá. E aí, quando aquilo entorna, né? Quando aquele copo transborda, ou quando acontece o ápice de todas as coisas, aquela problemática toda, aí fala, meu Deus do céu, mas a gente vivia muito bem, né? Não, mas não vivia bem, você sabe que não vivia bem. Existia várias situações que você engolia, várias coisas que você não queria fazer, várias situações que você não queria ser, entende? E aí isso vai matando você por dentro. Aí você vai se sentindo infeliz, 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 infeliz. E é muito interessante isso que eu tô falando pra vocês, principalmente pra mulher depois dos 40 anos, 45, que ela olha pra trás e ela leva aquele susto de dizer assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida? Por quê? Porque ali pros 40, 45 anos, os filhos estão saindo, né? Os filhos saem, né, de casa, eles vão ter a vida deles. Você olha pro teu marido e você fala, meu Deus do céu, eu não fiz nada da minha vida. Olha a idade que eu tô. E aí acontece esse susto. Só que eu quero dizer pra você que todo esse conhecimento que tá chegando até você é um conhecimento novo. Nem muitas pessoas falam, né, a respeito de você se conhecer e de você ter
essa coragem de você olhar para dentro de você, tá? E pense bem, comece a se observar, porque o primeiro ponto para mudança interna é você perceber o que está errado dentro de você. Não é no outro, não é gastar energia pensando no outro, mas é você se olhar para dentro de você e perceber o que eu posso estar modificando. E que são informações que eu trago lá da minha infância, são informações que as pessoas que estavam perto de mim, claro que foi por amor isso, é, são situações assim que passaram de pai, mãe, avó, né? Enfim. Gratidão por vocês estarem aqui, tá? Gratidão por vocês estarem aqui. É... Ouça esse áudio mais vezes, porque eu sei que muitas coisas vão ser modificadas na sua vida. Hoje o áudio ficou um pouquinho mais longo, mas eu sei que é transformador para todos vocês, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês e eu amo todos vocês. Até o próximo áudio.